Tá alto? Tô falando alto? Tá bom assim? Boa tarde, gente. Vou começar uma palestra aqui que eu acredito que vai ser talvez a palestra mais valiosa que vocês já viram. A palestra que vai apresentar a ideia que é a maior oportunidade para a economia brasileira, que talvez a gente tenha visto na nossa história recente. E é uma oportunidade tão grande que, por isso, a maioria das pessoas simplesmente não consegue enxergar que essa oportunidade existe e está diante da gente. Bom, para explicar essa história, eu preciso contar um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Rodrigo, eu sou de Brasília. E, como todos sabem, em Brasília a gente não tem muita coisa para fazer além de estudar para concurso público. Ele ali deve saber bem do que eu estou falando. E, por causa disso, eu acumulo na minha história algumas frustrações com as oportunidades que Brasília proporciona para quem cresce lá. Mas fora as minhas questões pessoais, eu acredito que o melhor lugar para a gente discutir Brasília talvez seja Belo Horizonte, porque uma grande parte de Brasília foi pensada a partir de Belo Horizonte por causa de Juscelino. E qual o problema de Brasília, gente? O problema é que Brasília recém completou 64 anos com o título de cidade que tem, ao mesmo tempo, o bairro com maior renda per capita do Brasil, que é o Lago Sul, e a maior favela do Brasil, que é chamada de Sol Nascente. Então, isso é um feito histórico, né, porque o Rio tem 500 anos, gente. Então, o que Brasília tem de tanta capacidade possui, mas ainda em maior concentração? Coisa chamada jogo de soma zero, que é um assunto que ninguém fala. Mas, basicamente, isso é um elemento estrutural da civilização desde períodos romanos. Porque pouca gente sabe disso, mas Roma já foi uma ludocracia. Nos países, nas regiões do mundo que colonizava, e esses estádios funcionavam como cassinos. Povos que Roma dominava para ir lá jogar, apostar e ajudar a financiar a própria ocupação, a própria dominação. Então, veja, o jogo tem um poder militar que é algo que é ainda utilizado. Na verdade, os romanos começaram com essa coisa de construir estádios e corridas de cavalos. Diz a lenda que é porque na guerra entre os sobreviventes de Troia abandonaram a Grécia e foram se esconder na Itália. Tomando emprestado a cultura grega e aprimorando. Os estádios são uma evolução da tática do cavalo. A ideia é que a deusa da estratégia. Bom, Roma até hoje lucra com o Coliseu. Até hoje tem gente que vai a Roma para tirar foto perto do Coliseu. O Coliseu já se pagou várias e várias vezes, né? Mas será que a gente pode dizer o mesmo dos estádios que a gente levantou? Eu acredito que não. E por quê? Porque a gente gastou cerca de 1 bilhão, em média, em cada um dos 12 estádios que a gente construiu para a Copa do Mundo. Se falava o tempo todo sobre o legado da Copa, e nunca mais se falou em legado da Copa. Tivemos 2 eleições desde o acontecimento da Copa, ninguém lembra de nenhuma pergunta dirigida a um candidato à presidência sobre a Copa do Mundo, se deu certo ou não deu, qual foi seu legado. Parece que nunca aconteceu. E
Nós temos também outro desafio, além do desafio romano, de tentar desenvolver uma sociedade em torno de um jogo de soma zero, historicamente já se provou impossível. A gente tem um outro desafio que a China também pagou um preço muito alto para superar. O Império Chinês teve o concurso público longevo, o sistema de concurso público mais tradicional da história da humanidade. Era um sistema chamado Kuju, mas como a gente está em Minas, queijo, que era um sistema que permitia com que o Império Chinês selecionasse os melhores talentos dentro da ilha, sem que parentes, aquelas coisas, esqueci a palavra. Bom, então, esse sistema chinês foi muito eficaz em acabar com as aspirações e tentativas de golpe que existiam no Império Chinês. Porém, ele aniquilou com a capacidade de inovação da economia chinesa. A China tem inventado a pólvora, a bússola, o papel e a imprensa, mas quem dominou com essa não foram os chineses, e sim os europeus. Por que os europeus conseguiram se apropriar dessas inovações que a China não se apropriou, não desenvolveu? Porque as melhores mentes da China estavam preocupadas com caligrafia de mandarim, com falar o mandarim mais erudito. E assim o mandarim ficou o idioma mais difícil do mundo. Enquanto o inglês, por ser fácil, o mais falado do mundo. Os Estados Unidos, a Inglaterra, só tem uns 500 milhões de habitantes no máximo. Mas o mundo tem mais de 1 bilhão de falantes de inglês. Porque o inglês é um idioma muito fácil. E qual é a situação que o Brasil hoje, gente? A gente se encontra diante do desafio que acabou com o Império Romano e do desafio que acabou com o Império Chinês ao mesmo tempo. Hoje a gente está... Alô? Ou seja, a gente está diante de duas armadilhas que impérios milenares não encontraram solução. E a nossa única sorte talvez seja que a gente tem distanciamento histórico dessas duas histórias e tem a oportunidade de juntar esses dois desafios, criando um sistema mais evoluído, que é o que eu apresentei pela primeira vez no evento no Mané Garrincha, em Brasília, chamado Campus Party. Então lá eu vim apresentar essa metodologia que já tem 11 anos de desenvolvimento, que é basicamente uma metodologia que prova a ludocracia como um sistema possível. Basicamente o que a gente faz é uma sessão de criação de negócios, onde a gente teve 1h45 para trabalhar nesse workshop, o mesmo tempo de uma partida de futebol. E o experimento que eu queria fazer era quanto valor a gente consegue criar numa partida de jogada com os participantes dentro do estádio Mané Garrincha, com a infraestrutura que a Campus Party nos oferece. Então, depois da sessão de montagem, as pessoas vão lá na frente, no final, se apresentam e falam: oi, meu nome é Larissa, eu trabalho com marketing, eu estou abrindo uma empresa com uma amiga minha, e essa fatia da pizza do negócio é para alguém da área de tecnologia que a gente está precisando. Então a gente está ali nesse canto, quem quiser vem falar com a gente. Basta isso para a Larissa abrir o capital da empresa dela. Ou seja, uma sessão de jogada é como um pregão de uma bolsa, só que poderia ser reproduzido em qualquer sala de aula de ensino médio para qualquer aluno candidato ao Enem do Brasil. E o resultado que isso poderia gerar, eu fiz uma estimativa na época, com números da época, poderia ser 600 mil, só com esse grupo de 30 pessoas participantes. Mas se a gente fizesse esse evento no Mané Garrincha lotado, poderia pagar quase outro Mané Garrincha. Isso é muito impressionante.
mas é algo natural quando a gente trabalha com física de partículas. O valor do Mané Garrincha é muito parecido com o valor de um acelerador de partículas que o Brasil tem, que fica em Campinas, chamado LNLS, o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, que custou o mesmo valor do Mané Garrincha, e que é um tipo de tecnologia que produz projetos que se pagam a estrutura do acelerador. O que eu estou tentando provar com a minha metodologia, a minha teoria, é que cada um dos estádios da Copa poderia ser um acelerador de partículas, se a gente, obviamente, aplicasse o software certo nisso. Agora, esses números de 2019, eles, segundo a IA que eu utilizei, foram até conservadores. Por quê? Porque mesmo os juros tendo subido de lá para cá, o boom da inteligência artificial e a maturação dos esportes é algo tão avassalador, tão grande, que esses números apresentados em 2019 realmente são modestos, são tímidos. Hoje esses números poderiam ser muito maiores. E aí eu trago alguns números novos, atualizados, que nos dão uma perspectiva desse potencial. Esse potencial, numa estimativa conservadora, poderia ter o mesmo impacto que o futebol tem na economia brasileira. Numa estimativa moderada, poderia ter um impacto entre 4 e 5 vezes maior que o futebol na economia brasileira, agregando mais de 2% ao PIB. Ou seja, hoje a gente cresce aí a uma taxa de 3%, poderíamos crescer taxa de 5% com constância. E, num cenário otimista, a gente poderia ter um impacto mais de 40 vezes acima do futebol e aumentar até 20% o PIB brasileiro. Bem ousado, bem ambicioso isso, com certeza. Mas nós já vivemos um milagre econômico. E isso aqui é num cenário onde a gente consiga aproveitar realmente todo o potencial que a gente tem. Então, além dessa oportunidade que a gente poderia abrir e fazer licitações em estádios, abrindo para empresas do mundo inteiro participarem, a gente também poderia fazer seleção de pessoas para 10 mil vagas federais, que poderiam resultar em 20 bilhões de subproduto do processo seletivo dos candidatos. Então, agências como Anatel, Aneel, Bacen, Ministério de Ciência e Tecnologia, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, poderiam selecionar pessoas em hackathons, e isso, de certa forma, está previsto na Lei 8.112. Só seria necessário, talvez, uma emenda a essa lei para potencializar isso. E o maior benefício disso não seria nem econômico, seria realmente um aprofundamento da nossa democracia. Seria a gente construir uma democracia muito mais meritocrática, no sentido de você ter capacidade de resolução de problemas. Não apenas uma meritocracia do decoreba. Qual o sentido de selecionar pessoas por decoreba depois do GPT? Não existe mais sentido. Cada concurso que nós estamos ainda fazendo nesse modelo é dinheiro público, é tempo do Brasil sendo jogado fora, sendo que nós já temos a faca e o queijo na mão para dar um salto de paradigma. A China hoje superou esse período longo que ela passou de decadência entre o fim do Império Chinês e o atual boom econômico que a China vive. E nós, diferente da China, não temos 1,5 bilhão de pessoas, o que torna o nosso desafio de se desenvolver muito mais difícil, sem todo esse capital humano. Mas a gente poderia pegar um pouco desse capital humano emprestado, fazendo esse concurso público ser realmente público. É como Google, Facebook, Microsoft e até o governo americano, por meio da NASA, já fazem seleção de pessoas, seleção de projetos. Por que a gente não está fazendo ainda? Isso tudo está muito mais alinhado com os objetivos
das metas de 2030, e meio que a hora histórica perfeita para isso é agora, em 2026. Não só por todos os fatores macroeconômicos que eu falei, mas também geopolíticos. A gente tem hoje China, Europa, Estados Unidos, num momento de tensão e conflito, onde quase todo dia se ouve na mídia algo sobre guerra mundial, guerra nuclear. Para que fazer guerra nuclear, gente? Vamos todo mundo trazer suas melhores empresas para o Brasil, onde vai rolar uma Copa da Inovação. E aí, gente, não importa quem vence um jogo, quem ganha é sempre a banca. Nós precisamos ser a banca do futuro da tecnologia, nós precisamos ser a FIFA da inovação no mundo. O Brasil precisa ser a Suíça da tecnologia. E Minas Gerais, que já exportou, sei lá, uma boa parte do ouro que existe no mundo, merecia um lugar melhor do que a gente se encontra hoje. Mas eu acredito que o maior potencial de romper com esse paradigma vai vir daqui. Porque, como eu falei, Minas Gerais ajudou a arquitetar Brasília e tem um poder de influência, de liderar pelo exemplo, que talvez só Minas tenha no Brasil. Então, todas essas metodologias são transmídia, elas não estão restritas ao digital. Elas são como uma linguagem, né? Esse tabuleiro de papel e caneta é como um CD. Um CD que vai captar as informações do projeto e depois, hoje, as IAs já conseguem ler a fotografia. Então, a metodologia está agora, mais que nunca, realmente transmídia. E tanto é que a maior parte dessa apresentação foi feita por uma inteligência artificial, até para ficar mais imparcial. Eu só passei para ela o meu livro, as outras apresentações que eu já tinha feito, e pedi para ela atualizar com números mais atuais. E aí, gente, toda essa estrutura de administração federal poderia virar como se fosse assim, um motor da inovação no Brasil, algo que hoje é o contrário, né? A burocracia da administração, da seleção de pessoas, ela talvez a principal barreira para a gente ver o Brasil tendo progresso econômico, desenvolvendo inovação tecnológica, porque a burocracia estatal ela é rígida, e isso é a natureza dela, mas, como eu falei, se a gente não mexer nesses pontos que eu comentei, que, enfim, deram fim a impérios milenares, a gente vai... Acho que no nosso caso a gente não vai viver um grande colapso. O problema para a gente é a gente nunca conseguir se desenvolver, nunca ser um país rico. E isso, pode ter certeza, se a gente ficar esperando e os britânicos ou os americanos lançarem uma ideia de Copa da Inovação antes do Brasil, mais um século sendo um país de terceiro mundo no mínimo. Outra coisa muito importante que eu não comentei é que a gente precisa que as avaliações de pessoas sejam multidimensionais, sejam relativas a competências humanas necessárias, como capacidade de resolução de problemas, colaboração, pensamento crítico e criativo, liderança com ética. São coisas que o concurso público não consegue avaliar um candidato. Mas, durante um hackathon, com especialistas em seleção de pessoas presentes, essas características seriam as de maior peso, principalmente a ética. Então, essa forma multidimensional ela já é aplicada no mercado. Não existem mais barreiras para isso ser implementado no setor público, talvez só uma emenda à Lei 8.112, e essa revolução, que é algo que eu prevejo no último capítulo do meu livro, a revolução gamer, a revolução que um dia o Brasil vai viver quando a gente utilizar os estádios, ela já está acontecendo aqui nesse evento, porque senão a gente não estava aqui, né? O Elton, que teve essa mesma inspiração que eu tive a trabalhar com games, ajudou a organizar, juntar todos os talentos que estão aqui, e a maioria desses talentos que
palestraram aqui hoje seriam pessoas necessárias para um evento desse porte ser possível. Então, eu acredito que isso que eu previ em 2018 com o meu livro, não só está acontecendo, mas agora vai começar a acontecer em outro ritmo de velocidade. E a gente vai viver essa revolução gamer. E acho que o próximo passo agora é que a gente expanda, né? Traga essa ideia, comunique essa ideia para mais pessoas, tente trazer para o seu município, para o seu estado, porque a aplicabilidade dela hoje é uma situação que a gente só não tem nada a perder, mas tem muito a ganhar. É isso, gente. Obrigado.